tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de agosto de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2386. Tem 7 páginas, 49 elogios e 16 máximos. O tema, ergonomia proexológica. A especialidade é proexologia. Quem fez o verbete com muita classe e dedicação é a professora Anália, que está muito bem assessorada aí hoje. Cuidado com ela, hein? Definição. A ergonomia proexológica é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos, ou pesquisa visando a segurança e eficiência ideal nas interações e relações entre a consciência, homem ou mulher, e o trabalho a partir de ações, comportamentos, posturas, instrumentos e procedimentos capazes de otimizar o ambiente e a organização pessoal, promotores de bem-estar, conforto e saúde consciencial, em prol da consecução da programação existencial, que é a PROEX. A retilinearidade pensênica, a inventariologia, a sistematização das tarefas pessoais, a organização metódica do trabalho em função do objetivo proposto, o gerenciamento do tempo, a evitação do autodesperdício, a adaptabilidade, a ambientação, a otimização, a segurança, a saúde ocupacional, o condicionamento físico, a prevenção do sedentarismo, e por aí vai, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, podendo ser considerada medida ergonômica. A sinalética energética pessoal aplicada no cumprimento da PROEX. O preparo ressomático na intermissão. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem os tópicos aí, por exemplo, da física somática, a física ambiental, com muitos dados e listagem, que aí é só a pessoa tem que ler para ver a abrangência da abordagem. Na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos a alavancagem da PROEX, alto desempenho proexológico, autoprofilaxia proexológica, inventário proexológico e residência proexogênica. Frase enfática. A economia proexológica possibilita ao intermissivista lustro, inversor ou reciclante acesso a conjunto de priorizações funcionais capaz de otimizar o completismo existencial. Considerando a importância da atual vida intrafísica, vale o esforço da aplicação da ergonomia proexológica? Qual o nível de adequação ergonômica básica ou avançada você já vivencia hoje? A bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. A webgrafia tem 2. Agora, a ergonomia aqui com João Paulo. Nós temos 20 itens. Postura, saúde, bem-estar, eficiência e trabalho. Biomecânica, conforto, complexo, funcionalidade e ajustabilidade. Usabilidade, tecnopensenidade, otimização, organização, ambientação. Profilaxia, intrafisicologia, adaptiologia, proexiologia e fisiologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é mega cosmoeticologia, o argumento é autoserenológico. Agora, eu chamo a atenção para a premissa que tem aí 7 posturas, componentes do axis de teste sutil da autosserenidade. Agora, questionamento. Tenho irmã e cunhado que são tatuadores. Como posso esclarecer sobre a responsabilidade que eles têm com as pessoas que eles tatuam? O problema é o seguinte, é que o processo da tatuagem cria muitas frustrações. Então, tem que explicar para ele o que é frustração e o que acontece com isso. Se ele ajuda algumas pessoas, vão se sentir sempre bem com a tatuagem, outras não vão. Elas se arrependem. Isso aí cria problema.
Isso é um problemão. Tem que estudar mais. O ideal é você estudar o que é a frustração. Professor, quais são os aspectos positivos de alguém ter a aura aberta? Qual livro ou outro material o senhor indica para estudar mais sobre esse assunto? Pois na internet não acho material sério a esse respeito. Olha, a aura aberta que a gente está falando aí é quando ela é negativa. Sendo negativa, ela não tem nenhuma vantagem, nem é positiva em nada. Ela é, no caso, patológica. Não tem nenhum processo de homeostática. Agora, os livros que tem, é melhor você ver na enciclopédia tudo que diz respeito aos verbetes que são nosográficos ou nosológicos. Nosográfico. É só você olhar que todo verbete tem a tematologia. Então, você olha que tem lá o tema central, aquele que for nosográfico, você vai ver quem é que tem a aura aberta. Por exemplo, o verbete de hoje, ele é um homeostático. No verbete do DAC, item 4 da premissa, se o inseto for um potencial transmissor de doenças, como uma barata ou uma aranha marrom, aracnídeo epidêmico aqui em Curitiba, o que se deve fazer nesses casos? Matá-los? Libertar no nosso jardim? Olha, a coisa mais séria é manter a higiene para que eles não apareçam no lugar errado. O problema todo é a aranha marrom aparecer no lugar errado, por exemplo, no seu sapato. Um amigo meu me perguntou, Walter, você não podia morar aqui em Curitiba? Aqui é a sala de visita do Brasil. Eu falei assim, não, aqui tem aranha marrom. Eu morro de medo de aranha marrom. Eu falei, foi um jeito de ficar livre do processo de falar, aranha marrom realmente mata, você sabe, né? E Curitiba tem muito. Todo mundo que usa sapato lá tem que bater o sapato para ver se não tem aranha dentro. É um perigo. Agora, o problema aqui para o nosso amigo é esse. Você que mora aí e que é médico, o problema é manter a higiene para que elas não apareçam no lugar errado. Agora, se aparecer, aí depende de você. Você é carrasco ou é assistencial? Os carrascos matam tudo que aparece. Os assistenciais procuram salvar e julgar para longe. Eu faço uma força danada para ser assistencial sempre que eu posso. Faço a mesma coisa. Às vezes não tem jeito. Por exemplo, eu conto aquela história que eu falei na tertúlia, já faz algum tempo. Eu passei 5 meses e meio no Village. Então, um dia, eu estou lá, escovando os dentes, e pego a toalha assim, ó, para secar a minha barba, né? Porque a barba, né, estava escovando os dentes, secar, né? Quando eu vejo, tem uma lagartixa na toalha. Aí ela cai no chão, eu procuro ver onde é que está. Ela ficou debaixo de um tapete de borracha que tinha, eu tinha pisado em cima, não vi porque eu estou procurando. Quando eu vi, ela estava morta. Virou papel, né? Ela ficou, a hora que você assenta, ela ficou plana, né, no chão. Agora, a lagartixa, bonitinha toda, pessoal, quer dizer, há acidentes, né, que não tem jeito. Essa foi terrível. Agora, eu quase estava na minha barba, entende? A lagartixa. Agora, a hora que eu vi, eu fiz assim, ó, ela assustou, caiu. Né? Aí eu fui procurar. Os banheiros lá são pequenos, né? Pisou. Agora, ó, para a professora Anália, a nossa verbetógrafa. Interaciologia, página 2, terceira linha. Favor esclarecer a interação, antropometria biomecânica. Essa interação, tá ligado? É interação antropometria biomecânica, né? A antropometria, o que é? Ela é medida do corpo humano, né? As medidas, então, do braço, da perna, a circunferência da cabeça. Então, tudo que é feito assim de equipamentos ergonômicos, cadeira, mesa, equipamentos de proteção, capacete, todos eles são desenvolvidos com o conhecimento da antropometria. E a biomecânica é um movimento que é realizado pelo corpo humano. Então, por exemplo, quanto de flexão o ombro faz, quanto de extensão, quanto que eu tenho de flexão de cotovelo, extensão. Então, e quem são os músculos que desenvolvem, né, esse movimento. Então, eu tenho uma interação aí
para você desenvolver, por exemplo, um posto de trabalho, você tem que conhecer a antropometria, as medidas e a biomecânica, né? Quanto a articulação do quadril faz flexão, extensão. Então, para você desenhar um posto de trabalho, né, uma cadeira, você precisa ter essa interação, conhecimento das duas ciências aí. Em trinomiologia, página 12, segunda linha. Poderia definir, exemplificando e associando ao tema do verbete, cada palavra do trinômio: eficácia, eficiência, efetividade? Uhum. Esse trinômio, assim, no dicionário, eles trazem muito como sinônimos, né? Mas não é bem. Não é bem. Então, assim, em ciência, a gente estuda, assim, eficácia é quando você tem em condições ideais, controlada. Né? Por exemplo, uma pesquisa, um medicamento novo, ele funciona em laboratório, nos testes laboratoriais dentro do, né, in situ. Ele funciona, então ele é eficaz, tem eficácia. A eficiência é quando você, mesmo funcionando dentro de laboratório, você consegue ter ele funcionar dentro do dia a dia, do cotidiano, na rotina. Então, você diz que ele tem eficiência. E efetividade é quando você considera custo e benefício. Então, por exemplo, você pode ter um medicamento, uma droga nova, que ela é eficaz, eficiente, mas não é efetiva, porque às vezes custa muito caro. Para você disponibilizar no mercado, seria inviável. Então, ela funciona no laboratório, funciona no paciente, no dia a dia mesmo, ele esquecendo de tomar o remédio por algumas horas ou tendo interação com outros medicamentos, mas, às vezes, o custo-benefício não permite que ele seja viável, né? Porque é muito caro, por exemplo. Né? Então, daí você não tem a efetividade. Você pode ter eficácia, eficiência, mas não ter efetividade. O que vocês acham, né? Que explicação, hein? Cuidado com a professora, eu avisei para vocês. Agora, sindomologia, página 12, segunda linha. Poderia descrever as síndromes do túnel do carpo cérvico-braquial e overuse? Ok. Essas daí eu selecionei as que são mais comuns de síndromes relacionadas a DORT. Né? DORT é o quê? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, a síndrome do túnel do carpo ela é bem frequente em digitadores. Né? Então, eles usam muito os flexores e extensores dos dedos e você acaba tendo, pelo excesso de atuação desses tendões, você tem uma certa irritação no túnel do carpo, que acaba tendo um edema e compressão do nervo mediano. Né? Então, é uma síndrome bem comum em quem usa com frequência os flexores e extensores dos dedos, né? Principalmente na digitação. A síndrome cérvico-braquial, ela é uma síndrome, né, que você vai ter dor na região cervical com irradiação para membros superiores. Né? Então, é comum também em atividades laborais que você utiliza muito o membro superior, né, a cervical, na frente do computador. Né? Então, você acaba tensionando o trapézio, né? Diminui o fluxo sanguíneo dessa região. Então, você tem dor muscular e pode também pinçar a raiz nervosa cervical, através de uma hérnia de disco cervical, e irradiar essa dor para os braços, né? Até às vezes na mão. Sente formigamento na mão, tudo devido a uma compressão cervical. E bem comum também, então, quem trabalha bastante com membros superiores, na frente do computador, que tem muita tensão, principalmente as pessoas tensas, né? E a síndrome do overuse é a síndrome quando você usa excessivamente, né, aquele membro ou aqueles músculos, tendões que você realiza para fazer o trabalho. Então, é uma síndrome de excesso, né, de você usar muito. Daí varia aí a região corporal, né? Mas, enfim, é a síndrome devido ao excesso de uso. Seria bom você falar o que você faz na vida para o povo aqui. Ah, sim, eu sou fisioterapeuta e também dou aula na faculdade. Aula sobre o quê? Dou aula de ergonomia, fisioterapia do trabalho. Tem que explicar isso aí para o povo saber. Porque senão eles vão achar que você caiu de Marte aqui, etc. Sempre é bom expor, né? Eu dou aula para o curso de fisioterapia. A verbetógrafa, fatologia, página 11, quarta linha. Poderia definir a priorização da prevenção primária?
Assim, aqui a ergonomia na saúde, a gente tem 4 níveis de prevenção: primária, secundária, terciária e quaternária. O mais comum, a quaternária é recente, né? O mais comum é o pessoal trabalhar com as 3. E a primária, ela é pré-patogênica, quer dizer, ela é antes da doença. A secundária e a terciária, elas são pós-patogênicas, né? A pessoa já está doente. Então, a ergonomia, ela se classifica, ela entra como prevenção primária, né? Então, por quê? Com a ergonomia, você vai evitar, você vai prevenir uma lesão, um distúrbio, né? Então, na prevenção primária, a gente classifica também como assim, promoção da saúde, você fazer atividade física, se alimentar bem, e proteção específica. A proteção específica é quando você identifica um risco e você se protege dele, né? Então, por exemplo, a vacinação, os equipamentos de EPI. Então, os equipamentos de EPI, por exemplo, que é equipamento de proteção individual, você tem um risco identificável e você vai se proteger daquilo. Então, a ergonomia, ela se classifica dentro da prevenção primária nesse ciclo aí. Então, por isso que o verbete, a ergonomia proxológica aqui, ela vai estar enfatizando a prevenção primária, né? Evitar lesões, evitar distúrbios. Agora, em binomiologia, página 12, terceira linha. Favor ampliar o binômio interatividade, ajustabilidade. Aqui esse binômio é interatividade, né? A interação, e ajustabilidade, que é você ajustar, né, aqui o posto de trabalho, ou enfim, o seu ambiente de trabalho, para ter uma interação mais produtiva, né? Uma produção mais eficaz, né? Enfim, mais lucrativa, vamos dizer assim. Então, você precisa ter um conhecimento aí básico, né, de adaptação, de ajustabilidade, para ter uma interação mais eficiente, mais eficaz, no sentido do que você está produzindo. Gente, eu queria mostrar para vocês manual de verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. A organização é da Rosa Nada, que está aí, e mais 17 coautores que trabalharam aqui. O livro tem 400 páginas e tem tudo sobre a técnica do verbete da Enciclopédia, que eu trabalhei nisso, vocês sabem, dezenas de anos. Ela trabalhou mais de 10 anos com a turma para fazer isso. Agora, eu já vinha fazendo algumas dezenas antes. Agora, o livro vale a pena porque ele praticamente é abrangente, tem tudo que a pessoa quer, que a pessoa precisa para clarear. E foi muito bem bolado e com muito detalhe. O livro está uma fera. Tem lá na epígrafe, é só procurar lá que tem. Manual de verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. Está saindo hoje, por isso que eles trouxeram aí. Esse é o meu volume, esse eu não vou dar para andar aí não, vocês vão lá e compram. Esse aí é meu, que eu quero examinar. Vou aprender a fazer o verbete, tá certo? Eu agora entrego a professora Nália aí para você. Cuidado, hein? Eu te avisei já, terceiro aviso que eu estou dando. Sabe tudo do assunto, né? Na página 11, tecnologia, segunda linha, as técnicas de reeducação postural, que isso me interessa muito. Tá. Essas técnicas de reeducação postural, né? Então, uma das técnicas mais assim conhecidas e que tem um efeito bem positivo chama o RPG, né? Que é reeducação postural global. Então, essa é uma das técnicas, né, de reeducação postural. Isso. E também você pode acrescentar aí a própria conscientização, percepção corporal, né, como reeducação postural. Então, você conhecendo um pouco do soma, do físico, qual que seria a postura mais indicada, ideal, né, para se trabalhar, você está no sentido aí também fazendo uma reeducação. Correto. E a página 15, o item número 4, memória.
o treinamento proporcionando profilaxia dos erros e maior produtividade. O armazenamento e acesso mnemônico eficiente, etc. Podia dar uma ampliada? Uhum. Aqui nessa parte da cognitiva, né, a ergonomia cognitiva, ela envolve todos esses processos, né, de memória, cognição, percepção, concentração. Então, quanto mais você treina, né, mais você vai evitar erros. Então, é treinamento proporcionando profilaxia de erros e maior produtividade. Né, a gente teve uns exemplos, o Antônio gosta de assistir aquele programa de acidente aéreo, né? E daí a gente viu lá um dos acidentes que matou muita gente. A conclusão deles é que faltou treinamento para os pilotos, né? Então você vê um erro seríssimo, né? Morreu muita gente devido a treinamento, falta de treinamento. Então, quanto mais você treina, a tendência é você ficar melhor naquilo e evitar mais erros, né? E o armazenamento e acesso mnemônico eficiente é a questão de você ter o acesso, né, eficiente. Então, você precisa já armazenar essas memórias, essas informações, para ter um acesso mnemônico eficiente ali quando precisar. Então, quanto mais treino você tiver nesse sentido também, você vai facilitar esse processo de memorização e recuperação da memória. Tá, ok, obrigado. Ok. Na 11, você coloca aqui a questão da mesa de escritório. Você pode falar um pouco sobre isso? Aonde que está? Na página 11. Espera aí que eu me perdi aqui. Que você coloca da mesa ótima e máxima. Aqui a área de alcance ótima e máxima isso. Da mesa de trabalho? Isso. O que é isso? Tá. Isso aí é assim, ó, se você numa mesa de trabalho, segura aqui para mim, você com o cotovelo aqui, ó, essa área aqui, quando você fica com os cotovelos fletidos e faz isso daqui, ó, essa é a sua área ótima. Tá? Essa hora ótima. Então, quer dizer, você deve colocar nessa parte da sua mesa aquilo que você usa muito frequentemente. Então, quer dizer, o teclado, o mouse, que você vai estar usando toda hora. Você tem que deixar nessa área aqui. Essa área aqui já é a área máxima da mesa. Então, você vai colocar objetos, né, que você vai usar com menos frequência, mas que está a seu alcance. Né? Por exemplo, telefone. Às vezes você atende de vez em quando, mas não está atendendo sempre. Então, você pode pôr um pouco mais afastado. Agora, colocar objetos além dessa área máxima, daí é só quando você utiliza mais raramente, bem raramente, senão você vai ter que ter uma inclinação do tronco para utilizar. Né? Então, a gente divide a mesa em área ótima e área máxima, né? Além disso, não é indicado de você estar distribuindo seus materiais de trabalho. O que fica na área ótima é o que você usa mais frequentemente. Mas o porta-punho, o teclado... O teclado, né, apoio para o punho no teclado, o mouse, apoio do punho para o mouse. Mas é isso mesmo, a não ser que você... Escrita também, se estiver escrevendo um livro, alguma anotação, daí você deixa nessa área também. Entendi. Olha bem a minha mesa que você vai aprender. Por exemplo, eu deixo o norte bem à distância para não ter que mexer. Uma outra pergunta, Anália. Oi. Na terceira linha de baixo para cima, na mesma página, né, na página 11, você coloca os check-ups somáticos periódicos. O que você poderia falar da parte da fisioterapia em relação ao check-up? O que a gente tem que contemplar para verificar? Uhum. Aqui eu coloquei no sentido mais geral mesmo, não só da fisioterapia, né? Em sentido da PROEX mesmo, né? Então, se o foco é cumprir a PROEX, você tem que estar cuidando do seu soma, não só, né, do soma, mas aqui especificamente, fazendo check-up para ver se está tudo certo, né? Para ter um completismo aí. Então, aí
Aí vai geral, né? De nível de colesterol, glicose, os check-ups assim, de coluna, né? Às vezes, depois de uma certa idade, a pessoa já pode ter alguma hérnia, algum processo assim. Que mais? Exame de vista, né? Bem interessante também, tá? Quem usa óculos em oftalmologista, né? Então, eu coloquei de modo geral, a fim de você estar fazendo a profilaxia, porque a essência do verbete é a otimização, é profilaxia, é prevenção. Então, foi nesse sentido que eu coloquei, né? Porque justamente dentro desse contexto de prevenir e completar a sua programação existencial. Entendi, obrigada. Anália, aqui no B. Na página 14, item 8, você pode comentar um pouquinho a respeito desse exercício de relaxamento da visão? Qual da visão? Item 8, Ah, tá. Quantidade de luz, os exercícios, né? Esse aí, esse e a última síndrome, que é a síndrome de visão de computador, que está na sindromologia, essa síndrome entrou até nos 45 do segundo tempo, né? Que aconteceu comigo, né? Eu fui no oftalmologista, devido a uma dificuldade de focar os objetos, né? Eu estava com a visão mais turva e dificuldade de focar os objetos. E daí que eu vi que o grau não aumentou, mas sim eu estava com uma síndrome de usar muito o computador. Daí eu fui estudar isso, até o optometrista que eu fui trocar lente de óculos me deu uma aula sobre isso também, né? Então, às vezes, a gente não considera os músculos dos olhos. Aqui, não os músculos externos, aqueles que, às vezes, a pessoa fala, faz exercício com o olho, com objeto, para a direita, para a esquerda. Não é isso, né? Aqui, quando você olha à distância, você está trabalhando o músculo ciliar. Esse músculo, ele trabalha junto com o cristalino, né? Ele é o músculo responsável para te dar foco no cristalino. Não de movimentar o olho, é focar, né? Então, quando você trabalha só uma distância de leitura, o seu cristalino, ele foca só para aquela distância, o seu músculo contrai e fica ali contraído. Você fica 3 horas na frente do computador, ele vai estar 3 horas ali. Então, você tem que soltar esse músculo. Então, como é que você faz para relaxar? Você olha um objeto à distância. Daí, você vai estar relaxando esse músculo, né? Então, também eles recomendam, né, para evitar essa síndrome, piscar mais voluntariamente na frente do computador. A gente pisca, em média, 16 a 20 vezes por minuto, né? E na frente do computador, isso cai de 3 a 4 vezes, diminui. Então, você pisca de 6 a 8 vezes. Então, diminui a lubrificação, que não tem muita irrigação sanguínea, né? Então, a lágrima é muito importante para lubrificar, nutrir, né? Só a córnea, todo o processo do olho. Então, você tem que piscar, às vezes mais voluntariamente. O oftalmologista me deu um colírio que imita a lágrima, né, para lubrificar, e também fazer esses exercícios que até os ingleses, eles chamam de 20-20-20. A cada 20 minutos, você olha um objeto a 20 pés é 6 metros, por 20 segundos. Né? Então, você está fazendo esse exercício a cada 20 minutos, 6 metros, né? Por 20 segundos, você está relaxando esse músculo, principalmente o ciliar, para não ter essa síndrome. Então, o colírio, que é recomendado, piscar mais vezes voluntariamente, e esse exercício com o olho, né, de você olhar à distância. Tem uma pesquisa até nos Estados Unidos, que eles fizeram, o Instituto Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, eles falaram que essa síndrome afeta 90% das pessoas que trabalham mais de 3 horas no computador. Então, é bem frequente. Obrigada. E a aula continua, vocês estão prestando atenção, né, Rogério? Anália. Tudo bem. Aqui no B. Aqui. Oi. Na página 14, na sua listagem ali, você traz o item número 2, exercícios. A prática da atividade física atendendo às necessidades pessoais. Eu queria saber, logo depois, você fala ali a realização da pausa ativa, com exercícios compensatórios, tais como o alongamento. O que seria essa pausa ativa e de quanto em quanto tempo teria que ser feito?
Aham. Essa pausa ativa, né, até engraçado, pausa, mas ativa, né? Então, já foi feita muita pesquisa, falar, será que a ginástica laboral funciona, né, esse exercício e tal? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram pesquisas, deixando um grupo para no meio do trabalho e fica 15 minutos sem fazer nada. À toa, faz se quiser. E outro grupo parava 15 minutos, mas fazia exercício. Ok. Exercício compensatório. Então, por exemplo, se você trabalha muito no computador, sentado, você teria que ativar a musculatura de membros inferiores, né, das pernas, que estão parados, ativar a circulação, fazer exercícios mais ativos, e de membro superior mais passivo, alongamento, relaxamento. Né? Então, isso compensaria o modo ali como você está trabalhando. Aí entra aquela minha técnica que eu falo do agachamento. O agachamento. Também entra aí. Vai ser ativa, você trabalha membro inferior, que você está muito parado, circulação sanguínea. E isso é uma das coisas que o povo mais tem necessidade. Se nós formos fazer aqui, vai ser uma barulhada danada. Devido à articulação. E a parte superior, que você, no caso, trabalhando no computador, está usando mais, você relaxaria, faria um alongamento. Então, é importante alongar, às vezes, os flexores, aqui, os dedos, né, do punho, a região cervical. Então, você vai estar fazendo exercícios compensatórios. Né? Eu coloquei mais como alongamento ali, porque ele é o mais comum. Né? Ele compensa, às vezes você está um uso excessivo, você tem que parar. É interessante isso. Tem os digitadores, que foi um problema muito sério para vários países, não só no Brasil. A questão do túnel do carpo, a tenossinovite. Né? Então, teve muito afastamento precoce de pessoas e isso traz um prejuízo muito grande, né, para o governo. Então, foi feito, está na NBR, né, que é a NBR 17, que trata de ergonomia, eles já recomendam, digitador só pode trabalhar em cada 1 hora, 50 minutos de trabalho, 10 tem que parar. Né? Tem que parar. E alguns, como às vezes vai da pessoa, do funcionário, parar, né? Algumas empresas criaram software do computador que é assim, a cada 50 minutos de digitação ou a cada um número X de teclas digitadas, ele para automaticamente, não deixa a pessoa mais digitar, e na tela aparecem os exercícios para o funcionário fazer, né, alguns alongamentos. Então, justamente para evitar lesão ali. Então, são exercícios compensatórios que a gente chama de pausa ativa, porque não é sem fazer nada, é uma pausa com exercício, né? Deixa eu só tirar uma curiosidade. Eu faço 4 vezes por semana dança de salão. O professor, ele não faz alongamento, nem no início e nem no final. Eu procuro cuidar sempre, coluna, tudo direitinho. Você acha que é necessário fazer esse alongamento antes ou depois da aula? Não isso só para dança, mas quem faz algum outro exercício onde não tem o alongamento. A dança, eu não sei qual o ritmo que é, como que é assim, a sobrecarga, o que esse exercício vai estar te solicitando. Okay. Né? Mas, de qualquer forma, o alongamento, ele antes, né, e ele previne, às vezes, alguma lesão. Né? E depois, ele ajuda no relaxamento. Às vezes, muito exercício, você acumula ácido lático, né, na musculatura. Então, o alongamento ele ajuda a dispersar, relaxar o músculo e dispersar esses metabólicos que vai causar dor no dia seguinte. Né? Então, o alongamento auxilia isso no depois e no antes também. Às vezes, o antes também é interessante, antes do alongamento, você fazer um aquecimento. Né? Então, você aquece a musculatura e depois alonga. Porque no inverno, principalmente, assim, é comum você ter distensão muscular. Né? Então, você está muito frio, começa, às vezes, correr, dar um pique, e a musculatura não está preparada para aquilo, então você acaba lesionando algumas fibras musculares. Né? Então, isso chama de distensão. Então, o aquecimento e o alongamento, ele trabalharia ali para evitar. Né? Ele prepara o músculo para evitar isso. Então, eu acho que seria interessante. Tá, obrigada. Professor, se a pessoa não fizer alongamento, no outro dia ela vai dançar de novo, né? O ideal seria a gente fazer um alongamento de aula igual a da Anália durante 1 mês para todo mundo. Alongamento, mas da aula inteira. Entende? Muita gente que precisa disso aí.
Falta disciplina, organização. Muita gente não tem. Agora, a técnica do agachamento é que mostra que a pessoa está fora de forma. É impressionante. Faz uma hora aí com o povo, pega aí uma turma e faça, assim de supetão, você vai ver. E faz barulho todo lado, da articulação, dos músculos, tudo que a pessoa tem. Poder da vida, se eu não me engano, poder da vida, que até tem uma semelhança com o parador, uma pessoa que ele é um preceptor, está ajudando o rapaz, em determinado momento ele fala para o rapaz, fica na posição que o senhor fala, agachado, com as mãos esticadas. Ele falou, vê se você consegue ficar 5 minutos. O rapaz não conseguiu ficar mais de 1 minuto. Não. Ele caiu para trás. A maioria não consegue. Agachado com as mãos para frente, assim, em equilíbrio, entendeu? Em equilíbrio, ele não conseguiu. Anália, esse programa de computador, que era possível arranjar, como é que funciona? Que programa é esse? Eu não sei, eu vi, era lá na Sercontel, Sercontel não, Sercontel, em Londrina, que eu vi que eles trabalhavam com esse programa. Agora, se for ver empresas que trabalham bastante em digitalização, né, esses, às vezes, fórum, que está digitalizando todos os processos, né, e às vezes essas empresas vão ter esse software. Eu não saberia te dizer assim como, aonde comprar, com quem, mas se você às vezes olhar na internet, né, às vezes empresas que trabalham com isso, você pode comprar. Qual é o nome do programa? Digitar só software. Tu tens aí? Queres falar? Não, eu vou procurar, eu já te falo. Ok. Ana. Os riscos biomecânicos. Os riscos biomecânicos, né? Daí até na sequência tem ali os riscos ambientais e os riscos psicossociais. Isso, né? O que é os riscos biomecânicos? Risco biomecânico é excesso de força, repetitividade, né? Exercício repetitivo, processo da vibração também é um risco biomecânico. Então, por exemplo, a atividade que exige muita força. Então, esse excesso de força é classificado como risco biomecânico, não é ambiental, nem organizacional, nem psicossocial. Né? O exercício repetitivo também ele é classificado dentro de risco biomecânico. Né? Ele tem ali vários riscos ambientais, aqui eu coloquei, né, alguns: temperatura, iluminação, ruído. Os psicossociais, que são estresse, cobrança excessiva no trabalho, né, falta de autonomia. E a questão da organização também é risco, pode ter um ritmo acelerado do trabalho. Né? Então, são classes de risco. E a classe dos riscos biomecânicos entra mais esses fatores: repetitividade, força excessiva e processo de vibração e postura também inadequada. Entra em riscos biomecânicos. E que tipos, por exemplo, postura de exercício inadequada, repetitivo? Digitação. Né? Que mais? Às vezes costureira que trabalha com o pé, bordados, todo tipo de atividade que exige a repetição. O que é repetição? Né? Muitos autores colocam, você tem que fazer o mesmo ciclo de movimento em menos de 30 segundos. É considerado repetitivo. Né? Então, você fazer o mesmo ciclo, o mesmo movimento, a partir de menos de 30 segundos, você está fazendo sempre o mesmo ritmo, é considerado repetitivo. E isso, pelo uso excessivo, vai levar a uma lesão. Né? Igual, até eu estava acompanhando as Olimpíadas, aí, que acabou há pouco tempo, né? E estava falando das lesões dos atletas, dos esportes de competição, aqueles que têm contato pessoal, né? Que machuca mesmo, igual a moça que ganhou medalha, saiu com o ombro meio que luxado, né? E daí o locutor estava falando, na natação não deve ter tanta lesão, né? Daí a moça comentarista falou, você que pensa, né? Porque na natação não tem trauma direto, né? Não tem competição com trauma direto, mas o excesso de uso que eles fazem, de movimento que eles fazem, é as tendinite, é as IT da vida, né? As IT. Tendinite, bursite, epicondilite. Né? Então, pelo uso excessivo que eles fazem, às vezes, em 1 ano ou em 5 anos de competição, um nadador profissional usa o ombro dele e cotovelo que poderia usar na vida inteira, de uma vida de 80 anos. Ele usa em 50, tipo, quantidade de movimento. Né? Então, ele faz muito exercício, repetição.
acima, né, do E outra muito coisa, movimento. a articulação do ombro é a mais complexa do corpo. Isso é, do ombro é. Ela permite 6 tipos de movimento, né, mais do que o joelho até. Então, é uma articulação que ela, pelo devido ao alto grau de movimento que ela tem, de liberdade que ela tem, ela é bem lesada, né? E também a gente usa muito, né? Professor, outro dia fiz uma pergunta online e me chamou a atenção que o senhor, além de respondê-la, expandiu a resposta e acabou atingindo uma outra pergunta que eu não havia feito, pois não estava sabendo como formulá-la. A expansão da resposta foi direta ao ponto e totalmente desassediadora. Isso pode ser considerado uma sincronicidade? Não, o nome é outro. Qual que é o nome? Telepatia. Professor, por que quando alguém sofre uma lesão no cérebro pode ter uma mudança de personalidade? Por exemplo, uma lesão no lobo pré-frontal pode causar uma perda de discernimento. Por que isso acontece se o cérebro não produz a consciência? Essa análise é o que os materialistas usam para defender que a consciência é produzida pelo cérebro. Isso não seria um bom tema para um verbete? Não, isso aí não tem novidade nenhuma. O processo é o pré-frontal, porque é a base do problema que a pessoa pode pensar. Agora veja, uma pessoa que sofre aí um problema desse e aquilo elimina alguma coisa, se ela não tem parapsiquismo, se ela não consegue fazer uma descoincidência, ela vai ficar totalmente aleijada mentalmente. Vê se você entende isso. Agora, por exemplo, uma pessoa, essa pessoa, se ela entrar em coma, ela vai como se estivesse morta, ela não vai lembrar de nada que aconteceu durante o coma. Agora, suponha que uma pessoa tenha isso, mas que ela tenha um certo desenvolvimento parapsíquico. Ela vai continuar tendo alguma elaboração de pensamento e vai reclamar que está faltando alguma coisa na cabeça dela. Se essa pessoa entrar em coma, ela vai ter experiência da quase morte. Ela tem já algum desenvolvimento básico. Então, o problema todo é o seguinte, a turma que está estudando neurologia tem que chegar junto do processo para estudar o parapsiquismo, que transcende, é aquilo que nós chamamos de paracérebro. Se não entrar nisso, não adianta nada. Eles vão ficar só estudando quem tem problema físico. Mas isso só não resolve. Nós não somos elétron, nós somos consciência. Professor, o senhor explicou em tertúlia passada que quem tem aura aberta quase sempre tem abertismo consciencial, é receptiva, doadora e assistencial. Esse não seria os aspectos positivos? Sim, mas isso aí já é outra abertura. Isso é o abertismo consciencial. Agora, o que nós estamos falando, isso que o povo está chamando de abertura, é buraco na aura. Aquela pessoa que tem abertura na aura, quer dizer, buraco, aí essa que é o assédio. Então, eu falei aqui, eu falei assim, olha, não vamos confundir o que é abertura de aura com abertura da consciência, são coisas diferentes. É isso aí que a nossa amiga aqui não entendeu. Eu expliquei isso antes. Mas é que o povo gosta de falar abertura, de qualquer maneira, para uma coisa e outra, mas não é bem assim. Ou aura aberta. Vamos com calma. Eles gostam de falar, mas é buraco da aura. A pessoa, você olha para ela, tem aquele buraco, tem um rombo, é o oco, é o que o povo chama a oquidão. Está oco, entende? Professor, venho observando pontos luminosos que, a meu ver, são conscientes. Hoje observei no ônibus esses pontos em determinados chakras das pessoas. Posso interpretar como se a consciência estivesse atuando sob a consciência naquele chakra específico? Vi próximo ao 7º chakra e na base da espinha dorsal. Olha, aí depende, varia, etc. Anota tudo e tem que fazer mais experiência. O ideal é você fazer experiência com cobaias humanas. Conversa com o povo e faz a experiência. O ideal é participar também das dinâmicas que tem de parapsiquismo. Por exemplo, vem aqui e participa aí do acoplamentário. Isso aí liquida com o assunto. Professor, por mais que eu tente fazer o EV, sempre vem alguns pensamentos de assédio. Existe algum tipo de EV de mental soma? Se não, como é a melhor forma de fazer uma desassimilação simpática? Não, o que você tem é o seguinte, você tem assédio.
Você está assediado, e fim de papo. Você tem que lembrar o seguinte, o que é que você está fazendo que está atraindo essa consciência? Ou essas consciências? Tem alguma coisa. Só existe heteroassédio, quer dizer, o assédio de uma consciência sobre a gente, se a gente tem o autoassédio para chamar e manter a presença dessa consciência. Veja o que você está pensando, tem alguma coisa aí atrapalhada. Você, por exemplo, você está bebendo alguma cachaçinha, mexendo com tóxico, ou fazendo alguma coisa que não é muito correta, uma ilicitude, uma delinquência, isso aí é que atrai esse povo. Você tem que olhar. Qual a sua intenção? Você está pensando muito mal de alguém, por exemplo? São coisas assim. Eu não sei como é que é o seu caso. Eu não estou falando que você está fazendo isso não, tá? Vê se me entende. Estou falando que isso é possível, é por aí. Estou dando um exemplo. Você tem alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa batendo pino na sua vida e no seu modo de pensar. Quer dizer, tem boi na linha. É assim que a gente fala. A goteira no seu pedaço. Está gotejando alguma coisa. Se você quiser. Tem estática na sua comunicação. Tudo isso é assédio. Vê se me entende. Vê no seu caso o que é. Estática, goteira, boi na linha, tem alguma coisa. E ele tem sim. E outra coisa, é uma mulher. Anália, primeiramente, parabéns pelo verbete, realmente está excelente, muito enriquecedor, acho que aqui para todos nós. E eu queria aproveitar para, antes da pergunta, fazer 2 convites. Um, eu acho que vale a pena a gente fazer uma web conference que a gente faz lá na Apex, você dá essa web conference, porque isso aí vai ajudar muita gente. E a gente pensar, junto aí à Apex, um curso sobre isso. Eu vejo que aqui, realmente, você foi no ponto. Se a gente conseguir aplicar tudo isso que você está propondo aqui, as correlações que você está fazendo, vai ampliar a possibilidade de completismo de muita gente. Eu acho que esse tema aqui está seríssimo, você está propondo até uma subespecialidade dentro da proexologia, e eu acho que a gente deveria pensar nisso, se você tiver interesse de ter um curso sobre isso, acho que vai interessar aqui todo mundo. Porque eu estava pensando, só a nossa casa, né, a residência proexogênica, pudesse entrar lá e olhar, né, tudo que está inadequado e o que pode ser otimizado, e o somatório desses, vamos dizer assim, dessas estratégias, né, às vezes são estratégias pequenas, mas que vai fazer uma diferença muito grande. E o Valdo vive batendo na tecla dos 100 anos. Eu fiz o verbete sobre a residência. Então, e você vive batendo na tecla. Seria bom dar um curso sobre isso. Eu acho que a gente pode pensar nisso. A ergonomia. Então, isso que eu estou falando. A ergonomia é bem isso, ela é pequenas coisas que tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, Impacto por exemplo, você digitar com um punho neutro ou com um punho com 10, 15, 20 graus de extensão, tem uma diferença enorme. A pessoa fala, mas é tão pouco, agora, digitar assim, assim, tão pouco, não faz nada, né? Você tem que sair da casca, o povo não te conhece. Já o povo falou tem isso que saber mais de você. Você não acha, Antônio? Como é que é isso? Gente, eu quero dizer para vocês que essa chapa aqui é irmã do Antônio, você sabia ou não? Dupla. Tem gente que nunca viu a Nádia direito, que ela é assim, fechadinha, não fala nada, não aparece. Miosotes. Muito conhecimento. A flor é miosotes, você sabe? Valdo. Onde é que está a Marlene? Miosotes, não é aquela pequenininha que fica escondidinha debaixo da folha? Aqui. Ela é a Nádia Miosotes. Mas eu estava pensando aqui, né? Você viu falando, a gente vai chegar aos 100 anos, hoje mesmo na mini tertúlia foi comentado. Esse exemplo que você deu da questão da vista, de fazer o exercício para olhar longe, dos 6 metros, né? O 20, 20, 20. Ora, todo mundo aqui, o processo intelectual vai ficar agora nessa questão de produtividade. Eu, às vezes, trabalho 6 horas, eu faço isso sempre. Então, esse tipo de coisa a gente tem que pensar, porque a gente quer chegar aos 100 anos, mas chegar aos 100 anos bem, né? Funcionando, não? O cara todo caquético lá, cheguei assim, não adianta muita coisa, né? Não faz sentido. Agora, uma das técnicas que eu tenho para isso é a gatinha. Por tanto e tantos minutos eu vejo como é que ela está. Então você sai, vê a distância, vê a coisa. Isso é interessante. Gata ajuda, é processo terapêutico. Mas você sabe que assim, o raciocínio para desenvolver o verbete foi pensando na escrita, na GESCOM, porque a PROEX,
do pessoal da Conscienciologia aqui, pode ser, né, muito provavelmente está envolvendo uma gestação consciencial aí, uma produção. Então, essa questão aqui, por isso que eu dei muito foco na questão de trabalho em escritório, trabalho intelectual. Está perfeito, né? Isso, está perfeito. Só essas dicas que você deu, né, da mesa ótima, né, a distância ótima, né, o espaço ótimo, máximo, são detalhes que no somatório vão fazer uma diferença muito grande no nível de produtividade a longo prazo, né? Eu acho que até a curto prazo também, quer dizer, na hora que a pessoa já começa a implantar e já começa a dar resultado, mas no longo prazo, então, e isso aqui precisaria haver, você até fala aqui de checklist proexológico, não é? Uma espécie de checklist, quer dizer, a gente até pensar dentro da PEX, você puxando isso, da gente desenvolver um instrumental para avaliar todos esses elementos, já com a ênfase na ProEx, para que a gente possa melhorar a produtividade de todos nós. Acho que dá muito fruto isso daqui. Quem que eu vi outra, né? A Milena, né? Oi? Isso, eu vi a Milena também sobre isso. Fala aí, Milena. Eu estava conversando aí na hora. Mas A gente estava falando das técnicas para justamente ter essa visão de 6 metros ao longo do trabalho, que das gatinhas, aí o Juliano estava mostrando os cachorrinhos. Mas são técnicas interessantes. Agora, tem muita gente que negligencia a saúde. Como é muito simples, vou parar 20 segundos para olhar a distância, vou mudar o punho aqui, 10 graus, o que é isso? Vou mudar o modo de sentar. Tem gente que, como é muito pequena as mudanças, muito sutil, às vezes as pessoas não valorizam e daí, depois de 5 anos, ela tem uma hérnia de disco. Ou ela tem uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo. Né? Isso depois de 7 anos, 8 anos. Porque ela não vê o prejuízo imediato, mas ela vai ver a longo prazo. Né? Então, é a questão mediática. Né? Agora, a Cristina, que também é fisioterapeuta... Aliás, professor Valdo, hoje tem 5 fisioterapeutas aqui. Não. Veio o pessoal em peso aqui. Levanta a mão quem é que trabalha com fisioterapia. Quer ver? Está tudo aqui do lado. Só veio prestigiar. Não, elas estão de olho na Nália. Elas estão de olho na garganta. Outro aspecto aqui me chamou a atenção, quando você fala na página 14, você fala a condição da iluminação, não é? O item 4 da segunda listagem. Então, a questão de 300 lux, o mínimo, né, e até o ideal sendo 500 lux. É o tipo de coisa, eu não sei quantos lux tem no meu escritório, né? A gente não tem noção. Esse tipo de coisa, realmente a gente precisa discutir mais e até ter um instrumento para poder ver, não? Quantos lux tem aqui, saber. Aparelhos... Coisa boa também são essas luminárias que agora tem que você puxa na mesa, sim, que é tem de que braço ter. bom. Então, eu uso uma dessas. Para trabalho essa é outra coisa. Isso é coisa moderna, eles não usavam muito isso. Eu coloco aqui luminária extra, né? Então, às vezes, a luz está um ambiente grande, né? A luz está à distância, você vai trabalhar a escrita, a leitura, você tem que ter uma luminária perto. Não, né? e tem outra coisa, às vezes a lâmpada está entre a cabeça da pessoa e onde ela está escrevendo. Então, ela faz a sombra. Aqui em Foz ainda tem um defeito brabo. Nós estamos juntos da Itaipu. A corrente elétrica aqui oscila demais. Então, por exemplo, o ideal é colocar 2, 3 lâmpadas em cada lugar, porque sempre tem uma que vai apagar. E vai ficar menos. Então, é bom colocar a mais, porque sempre vai perder alguma coisa. Isso é quase que inevitável em Foz. Outra coisa, essas lampadinhas pequenininhas aí de 40, por exemplo, isso aí não... O que queima disso? Todo mundo tem uma coleção em casa. Pode olhar, a maioria tem. Queima bem. Porque senão queima toda hora. E não são muito Cada fortes. oscilação da corrente aqui. Olha, lá em casa eu tenho motor gerador faz mais de 3 anos. Mesmo assim queima. Motor gerador. Então, esses elementos só no todos... break eu uso 2 grandes para segurar as coisas no escritório. Em relação Meu no-break são desse tamanho, cada um. Em relação à iluminação, é muito importante absorver e usar o máximo de iluminação natural primeiro, de trás para frente, nas costas, à esquerda ou à direita, e depois entra nesses outros recursos, né, mais tem em questão assim de quantidade, né, depois eu vou falar outros atributos aí, mas em questão de quantidade tem essa NBR, que é a norma regulamentadora, né, 5413, lá tem uma listagem assim de todos os ambientes e do tipo de atividade que você desenvolve e o quanto de luz precisa ter.
por exemplo, um dentista, né, que já foi, ele traz uma luz na sua frente ali e coloca, que lá tem quase 5.000 lux. Né? A luz de um centro cirúrgico também, aquelas luzes são muito fortes. Então, assim, lá nessa NBR tem cada tipo de atividade, quanto de lux deve ter, né, para a atividade desenvolvida. Para não alterar a leitura, né? Aquilo que a gente está vendo. Para leitura, sim, também. Lá tem também, para todo tipo de atividade. E, por exemplo, um corredor, ele pode ter menos luz do que uma sala de leitura. Né? O corredor, geralmente, é passagem, né? Então não precisa de tão boa iluminação. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, esses aparelhos que medem são bem baratos, né? Esse luxímetro, o decibilímetro, que mede ruído, de umidade, né? E temperatura também, eles são bem fáceis de usar e não são caros, né? Os aparelhos. Agora, uma coisa que a gente, mesmo que você não consiga medir quanto de luz você tem no seu escritório, uma coisa importante, né, é você evitar aí ofuscamento, reflexo. Então, por exemplo, você vai colocar o seu computador no seu escritório, você vai pôr aonde? Você vai pôr de frente para a janela, com a janela nas costas. Então, assim, a luz, o ideal é que você esteja perpendicular, né, ao seu computador. Você não pode estar nem com a janela atrás, nem na frente, tem que ser perpendicular. E a luminária também. Então, se o seu computador está assim, a luminária no seu escritório tem que estar de assim, perpendicular. Porque senão a luz vai refletir, vai ofuscar. Né? Quem já usou o computador com uma janela atrás, ofusca, né? Você não consegue enxergar direito. Então, isso aí é coisa que a gente pode fazer no nosso escritório, né? Vamos pensar nesse curso aí, você topa? Sim, que sim. A gente acha que tem tudo a ver com a questão da ProEx e dá para poder considerar vários elementos. E essa proposta mesmo de autoprofilaxia. A gente estuda a questão da autogestão existencial, isso aí encaixa perfeitamente. Tem outras pessoas também que já desenvolveram verbetes nessa linha. A gente também, junta né? todo mundo, quem tiver aí, as fisioterapeutas, a gangue da fisioterapia, a gente pode... O clube... Tá? Mas a minha pergunta é o seguinte, na página 13, na masculinologia, você fala, só uma curiosidade aí histórica, o médico italiano Bernardino Ramazzini. Sim. Você pode falar sobre ele? Sim. Ele foi o primeiro a descrever uma doença ocupacional. Então, ele foi o primeiro a relacionar uma lesão à atividade que a pessoa desenvolve. Né? E foi com os escriba. Então, ele viu que as lesões que eles tinham estavam relacionadas à atividade laboral, né, dos escribas. Então, ele foi o primeiro a... Então, ele foi o primeiro a observar essa correlação. Né? Poxa, essa lesão, né, da onde? Como que a pessoa desenvolve? Qual é a causa da lesão? Então, ele foi o primeiro a relacionar a atividade ocupacional com a lesão que a pessoa tinha, né? E é interessante também comentar essas lesões ocupacionais, né, as DORTs e tal. Se você não modificar, não ir na causa, você não vai curar a pessoa nunca, né? Porque você vai tratar o processo inflamatório, ela tem a melhora e vai embora. Mas daí, como ela continua, às vezes, com uma digitação errada, um processo, falta de ergonomia lá no ambiente, ela volta a ter lesão. Então, se você é um processo, um vício, né, um ciclo vicioso. Então, se você não for na causa, que é o ambiente de trabalho, você não vai ter o final dessa disfunção, né? Então, ele foi o primeiro que relacionou a doença que ele tinha dos pacientes dele com a ocupação que eles tinham, né? E ele viu que se não modificar lá, ele vai continuar sempre doente, né? Anália, aqui no B, na página 14, no item 6, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da respiração abdominal. Qual que é a vantagem? Por que dela? A respiração abdominal é a respiração diafragmática. Né? Então, é você usar toda a amplitude do seu diafragma. Geralmente, quando a gente está nervoso, assim, apresentando verbete, né? A gente não usa o diafragma. Nossa respiração ela fica bem superficial, você quase não movimenta nada, você só respira, faz uma respiração curta, né? Então, o ideal, até é muito estudado, assim, o pessoal que faz meditação e tal, né? Porque muda o estado mental da pessoa, né? Você fazer uma respiração mais profunda, você usar o diafragma inteiro. Então,
inteiro, assim, na sua plenitude. Então, como que é? Quando você usa o diafragma, você inspira, quer dizer, puxa o ar para dentro, a sua barriga ela tem que crescer. Por que a barriga cresce? Porque o diafragma desce e ele empurra as vísceras. Entende? Então, ele é uma cúpula, é um músculo que é uma forma de cúpula, assim. Então, quando você puxa o ar, ele faz assim, ó. E daí, quando você solta o ar, ele volta. Então, quando ele desce, as vísceras vão para frente, tá? Ele empurra as vísceras, a barriga cresce. Então, por isso que é uma respiração abdominal. Ah, respira com a barriga. Às vezes, os professores de canto falam isso, respira com a barriga. Então, o que é respirar com a barriga? É você respirar com o diafragma, é usar o diafragma na sua amplitude total. Então, você, até para, às vezes, relaxar, ficar mais calmo, você faz uma respiração diafragmática, né? Usa essa amplitude. Até para projetar a voz, né? Também ele é professor, né? É recomendado também esse tipo de respiração. Oi, Anália. Oi. Parabéns pelo verbete, está muito bom. Eu gostei bastante da divisão que você fez ali a partir da tipologia na página 13, que você dividiu... Desligado? Agora? Então, está ouvindo? Faz a divisão, né, de física, cognitiva e organizacional. Do teu ponto de vista, o que você assim classifica como mais importante ou prioridade assim para quem está começando a pensar em ergonomia? É difícil assim dizer qual o mais importante, assim, né? Porque assim é um conjunto. Até essa divisão eu acabei assim, eu extrapolei, tá? Alguns conceitos aí para a conscienciologia. A divisão clássica internacional é ergonomia física, ambiental e organizacional. Eu dividi a física em somática e ambiental por minha conta aí, né? Quer dizer, desculpa, é física, cognitiva e organizacional. Então, essas são as três, física, cognitiva, ergonomia cognitiva e organizacional. Essas são as três classificações segundo a internacional, Associação Internacional de Ergonomia. Daí, a física, eu dividi por conta, né, a questão de somática e ambiental, para poder descrever melhor os tópicos aí, né? Tanto do físico, do corpo humano, né, como usar melhor, né, como aproveitar e prevenir lesões, utilizar de forma melhor, e ambiental. E também os tópicos dentro dessas classificações, eu extrapolei também para o raciocínio, para nós aqui, conscienciológico, né, porque o foco dessas adaptações é a programação existencial. Então, eu coloquei reciclagem, eu coloquei outros atributos conscienciológicos aí que não está, né, na ergonomia convencional. Então, assim, eu te diria assim, que tentar o máximo possível os itens que estão à sua mão e que são fáceis de fazer, né? Por exemplo, o do soma é da sua conscientização. Então, você pode ter mais atenção na hora de digitar em relação ao seu punho, à sua postura, à sua respiração, à sua carga horária de sono. Está tudo à sua mão, isso, né? Você vai da sua vontade. Então, acho que esses tópicos aí são bem fáceis de aplicar se você está disposta e decidiu por isso. O ambiental, né, às vezes envolve aí, às vezes algum custo, tal, né? Às vezes você ter uma cadeira, investir numa cadeira, que custa um pouco mais. Mas daí também são prioridades, né? Às vezes, se você fica muito no escritório, seu trabalho é bem intelectual no escritório, acho que vale a pena investir, ter esse ambiente ergonômico. Então, assim, não saberia te dizer qual que é o mais prioritário de todos, mas assim, eu vejo que muitos, você pode aplicar já, sair daqui, já começar, outros investir para isso, ou se planejar para daqui um pouco, eu vou ter um escritório assim, 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 né? A ergonomia cognitiva também, ela vai muito de autoconhecimento seu, né? Você saber o quanto que uma carga, um turno mental de trabalho, né? Trabalho intelectual, quanto te fadiga, a partir de quanto tempo você já começa a perder sua concentração mental. Então, vai muito do seu autoconhecimento e você poder estar utilizando esses atributos aí. E o organizacional também, eu acho que vai da sua vontade também. Por exemplo, os EVs, né, diários.
né? Então, a questão da motivação, a aplicação dos atributos, dos aportes, os aportes proexológicos, né? Os aportes existenciais. Então, vai da sua vontade também, né? Então, acho que você pode... Acho que não tem nada aí muito complexo, muito difícil de se adaptar, de se conseguir, né? Então, acho que dá para refletir sobre esses tópicos aí, ver o que é o prioritário para você e o que você pode já conseguir modificar, né? A verbetógrafa. Em Antagonismologia, página 12, poderia comentar sobre o antagonismo. Ansiedade, baixa percepção ergonômica. Assim, esse antagonismo é assim, porque a pessoa muito ansiosa, ela vai trabalhar, ela senta na cadeira, já começa a digitar, começa a ler, começa a fazer as coisas que tem que fazer, às vezes tem pouco tempo, né? E a própria ansiedade, ela acaba nem percebendo o modo como ela está sentada. Depois de uma hora, que às vezes ela vai começar a sentir alguma dor, que ela vai ver que ela está sentada de forma errada, ou o livro está muito baixo, ou a luz não estava acesa. Então, a ansiedade, ela impede a boa percepção da pessoa. Então, quanto mais tranquila, mais calma ela tiver, ela consegue melhor perceber as condições que ela está trabalhando, e assim, só com a percepção é que você pode mudar alguma coisa, né? Você não muda algo que você não percebe, né? Professor, as formigas e borboletas, eu consigo colhê-las e julgá-las no jardim, mas baratas ainda não consigo. Ontem à noite, quando fui recepcionada em casa por uma barata, não aguentei e a batia com o chinelo. Poderia comentar, por favor? Olha, eu tinha um amigo que falava que ninguém tem sangue de barata. É justamente você não tem sangue de barata. Então, as baratas que se cuidem. Eu acho que você devia colocar um aviso na porta, né? Baratas, não cheguem, porque atualmente estamos fazendo uma campanha contra. A minha mãe limpava as coisas de formiga e barata com água quente, sabe? Para jogar fora. Às vezes dá certo. Agora tem que examinar, né? Agora aqui, a verbetógrafa. Você considera que os novos equipamentos eletrônicos, especialmente os dispositivos móveis, tipo celular, iPad, estão sendo fabricados por uma preocupação ergonômica adequada para o usuário final? Eu vivo metendo um pau nisso aqui. Isso é bem complicado, né? Porque, assim, envolve, eu acho que... muitos interesses. O lucro, conflito de interesse. Dinheiro, pesa mais, eu acho, do que a questão ergonômica, sabe? No meu modo de ver, né? Não, e o pior é o seguinte, as coisas ficam tão pequenas que nem o digital, a ponta do dedo não cabe, é pequenininho. Hoje tem uma opção de coisa errada nisso. E também agora aqui, professor, a racionalidade é a promotora da teática? Como ser mais coerente? Olha, a racionalidade é a promotora, assim, da teoria e é também da prática. Agora, se você puder colocar a racionalidade sendo promotora da sua vida, é que seria o ideal, não é isso? É o negócio mais coerente. Então, põe a racionalidade em tudo. Pelo seguinte, nós deixamos de ser bicho há algum tempo, pelo menos a gente entende assim, né? Eu não sei se alguém ainda se considera muito primata. Aí, então, a situação é diferente. Mas, se nós somos racionais, quer dizer, nós temos razão, a gente usa o raciocínio, a gente procura ter lógica nas coisas, é a verdade dos fatos e dos parafatos. Para se ter coerência, então a racionalidade é indispensável. A gente então recomenda o seguinte, olha bem e faz um levantamento pelo conscienciograma, o que é que você tem na vida, qual o percentual de racionalidade que você usa. Pelo conscienciograma você vai saber. Você vê detalhes que você nem pensou. Agora tem que ter paciência aí em cima. O Anália, por favor. Aqui a página 11, na fatologia, linha 8, onde se diz os riscos psicossociais. Eu queria que você ampliasse um pouco. Não sei se você já falou isso aí. Sim. Os riscos psicossociais, a gente até comentou, né? Foi perguntado sobre os biomecânicos, né?
Então, só para você entender os riscos para você desenvolver um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, uma DORT, né, ou uma LER, ou DORT, que hoje é mais comum, DORT, né? Sim. Você é classificado em 4 classes de risco. Riscos biomecânicos, riscos ambientais, psicossociais e riscos organizacionais, da organização do trabalho. Então, eu posso ter um risco, um fator de repetição, que é um fator biomecânico, ou uma postura incorreta, que é biomecânico. Eu posso ter um risco de ruído, temperatura extrema, que é um risco ambiental. Tá. O risco psicossocial entra aí a questão do estresse, né? Então, o estresse, a busca desenfreada pelo lucro, né? Às vezes a questão de uma insatisfação no trabalho, uma cobrança excessiva. Então, são riscos psicossociais que podem levar a distúrbios, né? Então, você pode ter uma cadeira ótima, um ambiente ótimo, mas a pressão é muito grande no trabalho. Isso pode levar a um distúrbio? Pode. O nível de estresse é muito grande. Então, isso também é risco, a gente chama de risco psicossocial, que pode levar também a um distúrbio. Então, a gente não pode considerar só a biomecânica, o ambiente e o modo de organizar o trabalho. Também tem essa questão psicossocial. Tá ok, obrigado. Muito interessante. Anália, aqui, ó. Bom, gostaria de parabenizar, está muito bom, está muito esclarecedor. E assim, eu acho que essa ideia da residência proexogênica, né, a gente pode também usar essa questão aí que o Losch falou, de ampliar, né, porque às vezes assim, por mais que a gente saiba um conhecimento aí mínimo sobre ergonomia, né, no domicílio, eu acho que nada mais do que assim, um profissional, e seja ele, não estou só levantando a bandeira da fisioterapia, não, mas o educador físico, então da gente pensar, de repente, no curso, de esclarecer mais isso. Muito interessante. A questão, a ergonomia, ela assim, é uma disciplina, é considerada multidisciplinar, né? Isso. Então, por exemplo, você tem o psicólogo do trabalho, a ergonomia cognitiva, ela é muito mais assim enriquecida com o profissional, com o psicólogo. O psicólogo entende muito mais do que o engenheiro, do que o fisioterapeuta, em relação a como o ser humano responde a certas informações. Então, como que ele interage, né, com o ambiente de trabalho no sentido da cognição. Então, o psicólogo tem essa função aí. Tem o engenheiro, que tem que estudar ergonomia, o próprio arquiteto estuda ergonomia. Então, a ergonomia ela é uma ciência assim, que envolve, é uma disciplina que envolve vários profissionais que podem estar estudando e se especializar dentro da área da ergonomia, né? Então, por isso que ela é multidisciplinar, né? Envolve vários profissionais que podem contribuir. Até hoje em dia também está bem conhecido, assim, muito arquiteto trabalhando com casas adaptadas para idosos. Isso, né? A casa segura, né, casa que a gente segura. fala. Então, arquiteto também estuda bastante ergonomia, né? Isso. Pode ajudar bastante também nesse sentido da residência. Muito bom. Parabéns, está muito bom. Professor, sobre cosmoética, o que a gente pode fazer para melhorar nosso nível de cosmoética? Quais são as dicas mais recentes? O caso todo é o seguinte, cosmoética é um processo que é mais do que aquilo que eu falo. Então, examine o que é o CPC e o CGC e pensa que aquilo ainda é pequeno. É o jeito. Então, por exemplo, existe uma mega cosmoética. Eu tenho escrito nisso agora, ultimamente, lá para colocar no dicionário. É possível a gente ver que a cosmoética está em tudo, está com todos, o tempo todo, em qualquer lugar. Nós não podemos esquecer disso nunca. Por quê? Ela sintetiza o modo mais equilibrado de manifestação que a gente pode ter. Aí é que é o processo cosmoético. Todas as leis e princípios da paradireitologia, praticamente, estão incluídos na cosmoética. Então, se nós pensarmos por aí, a cosmoética seria o verdadeiro paradireito, o grandão, as coisas todas que nós temos. Então, o que a gente faz? A gente evolui. A gente evolui para quê? Para ser cosmoético.
Todo esforço que nós temos, alto esforço, por que que é? O que a gente visa? Qual o objetivo? Qual o megafoco? Cosmoético. Roda, 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 você vai dar, tudo é cosmoético. Então, isso que nós falamos de cosmoética ainda é muito superficial. Então, pensa na coisa maior. Agora, você, por exemplo, você trabalhou muito com processo coletivo, generalizado, panorâmico, cosmovisiológico. Isso é ampliação da cosmoética. A maioria das pessoas tem uma cosmoética monovisual. Uma cosmoética, alguns, egovisual. Isso ainda não é nada. Nós temos que chegar no processo de ter a cosmovisualidade e a cosmovisiologia atuando o tempo todo em tudo que nós fazemos. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu sempre lembro disso, que eu criei uma espécie assim de cacuete. Quando eu vejo uma pessoa e ela está com alguém, está entendendo? Quer dizer, alguém extrafísico, eu estou falando. Então, a pessoa chegou e eu vejo que ela está acompanhada, eu fico olhando. Se é positiva, se é negativa. Quem é que está ali? Ou se é do meio termo. Então, veja, eu comecei a pensar nisso tudo, falei assim, eu sou cosmoético fazendo isso? Aí, com o tempo, eu cheguei à conclusão, se a minha intenção é de assistir, eu sou cosmoético. Pelo seguinte, se eu tenho capacidade de ver, estou com a luneta na janela, estou vendo um negócio, e eu posso socorrer a pessoa que está pedindo socorro lá, vale a pena. Então, com o tempo, eu cheguei à conclusão que eu posso devassar a vida de todo mundo, desde que a intenção seja boa. Agora, eu preciso de ver o segundo tempo, quando é que eu devo falar nisso? Com quem eu devo falar? Aonde? E de que modo? Agora, ó, isso foram os meus primeiros problemas internos, morais, que eu tive, sério, na adolescência foi isso. Foi quando eu comecei a ter aquela evidência que eu comecei a sentir. Hoje eu estou muito mais maduro com essa história. O que se pensar já aconteceu, eu já vi de tudo, mas eu acho que a cosmoética cresceu muito. Eu tinha uma visão, quando rapaz, muito menor da cosmoética que eu tenho hoje. Mas é porque não tem cosmoética. Hein? Se então nós não estamos vendo com sexo... A maioria das pessoas provavelmente pensa é porque que tem cosmoética e não tem. Por exemplo, vamos supor, tem umas coisas aí sensíveis que o povo chama, que eu tenho, é frescurite minha. Andar a cavalo é falta de cosmoética. Essa sutileza do senhor aqui foi incrível. Pois é, andar a cavalo, presta atenção, só isso. Outra coisa, você pisar num lugar que está cheio de flores. O caminho você chegou no lugar que está cheio de flores. Aquilo não está correto. Isso não é correto. Ainda mais flor. E às vezes você vai ver flor. Aqui, por exemplo, não tem muitas dessas flores, mas tem o cosmos. Cosmos é aquela amarela que dá aquele monte de coisa. Aquilo é uma praga. Então o que se passa? É uma praga linda. Conforme a situação, todo lado que você ia andar, só tem cosmos. Você vai pisar onde? Veja, olha o processo cosmoético. Como é que eu sou preocupado com uma coisa dessa? Pisar no cosmos. Vocês sabem o que é cosmos, né? Aqui tinha até demais. Eles andaram cortando, falando, é praga, porque o cosmos vai invadir nas outras plantas. Então eles tiram. É uma peste, segundo eles. Mas é o que tem mais aqui nessa área nossa de Foz, é cosmos. É aquela flor amarela. Olha agora, porque agora nós estamos chegando à primavera, vai ficar tudo amarelo, todo lado. Onde vocês veem que tem amarelo no chão, é cosmos. Então, vejam, tem lugar que é tanto que não tem lugar de você passar. Você não pode falar, cosmos, sai daí que eu quero pisar. Não dá. Como é que faz? Então, veja, isso é cosmoética. Agora, veja, é uma sutileza, né? Sutileza. Então, eu estou mostrando uma coisa física do cosmos. E estou mostrando uma coisa extrafísica da pessoa que vem acompanhada. Como é que a gente fica? Agora, por exemplo, eu cheguei à conclusão seguinte, a coisa mais séria não é entender que precisa da cosmoética ali. Não.
é entender como você vivenciar a cosmoética naquele contexto. De que modo? O que você vai fazer? Quais as ideias? Qual a abordagem que você vai chegar lá? Isso é que eu dou mais atenção hoje, para ver. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, é o processo da temporalidade da história. Então, a pessoa fala assim, será que é agora que é o momento exato? Ou eu tenho que esperar outro momento? Quem sabe que é um segundo, um terceiro, um quarto momento? Não é esse. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Isso é cosmoética. Então, você veja, se a gente for examinar, a cosmoética só dá um tratado aí desses meus de 1.500 páginas. Os detalhes que tem disso. Todo lado. Então, eu acho que você tem uma coisa que a maioria aqui não teve. Você andou estudando muito esse processo coletivo. Isso aí devassa a cosmovisão. Não é uma coisa comum. Você não está vendo apenas unilateralmente, você está vendo sobrepairando o processo. Isso muda tudo. Sobrepairamento. Agora, outra coisa, Isabel, que eu acho é o seguinte, vários desses temas que eu tenho me batido muito ultimamente são todos da cosmoética. A imperturbabilidade cosmoética. O auto-absolutismo cosmoético. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Tudo é cosmoético. Agora, veja, é o refinamento dessa cosmoética que a gente vive falando. Nós temos que refinar isso. Professor Baldo, recém fala de autoabsolutismo. Isso estaria dentro da autoprospectivologia que o senhor coloca na taxologia? Autoprospectivologia. Argumentum autoprospectivologia. É aquilo que você usa vendo as consequências daquilo e como é que vai ser o futuro logo em seguida. Então, é um remédio que você dá já observando as consequências dele. E autoabsolutismo estaria dentro disso? O autoabsolutismo é aquela pessoa que vai escolher alguma coisa que ela tem que fazer inevitavelmente, de maneira peremptória. Ou vai ou racha, ela tem que fazer aquilo. Isso é que é o autoabsolutismo cosmoético. É só ela consigo mesma. Que nós não podemos ser absoluto com as pessoas. Não. Mas nós podemos ser conosco. Autoabsolutismo, tem que ser. Entendeu? Porque aqui coloca no adendo, página 21, autoprofilaxia, autodeterminação pronta. Pois é, autodeterminação pronta. A autodeterminação, o ideal é você estar sempre preparado para o que deve e é. Isso é que é a prevenção. Que uma pessoa, por exemplo, às vezes ela tem que tomar uma atitude um pouquinho mais rápida. É aquilo que eu chamo de taquipsiquismo, taquirritmia. Agora, se ela estiver preparada, ela responde à necessidade do momento de imediato. Aquilo funciona. Porque, às vezes, tem uma coisa que você não está aguardando, aquilo aparece abruptamente, de repente, ininterruptamente, o negócio vem, às vezes, até uma depois da outra, várias coisas. Se você não está preparado para isso, vai passar a oportunidade, você vai errar. Vai errar, às vezes, por omissão, porque devia de fazer alguma coisa e não fez. A omissão deficitária seria nesse caso. Tem que estar de olho, entende? Professor Valdo, aqui no B, dentro desses exemplos que o senhor deu sobre a cosmoética, né, o tema do verbete do dicionário é mega cosmoeticologia. Teria algum exemplo prático da mega cosmoeticologia, como poderia entender isso? Seria bom você ler o verbete todo e ver o que você não entendeu. Aquilo que você não entendeu, é o que você está perguntando. Agora, a gente tinha que ver o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Por exemplo, observa isso, são esses detalhes que ninguém liga. Você entendeu plenamente e já participou do curso de magística proposto pelo Serenão Australino? Tem gente aqui que nunca foi. E já foram dados vários cursos desses.
Eles não viram o alcance disso. Isso é falta de inteligência cosmoética. Você prefere invariavelmente a dieta vegetariana ou frutariana? Olha só os detalhes disso. Vegetal, por exemplo, aqui no Paraná, se a gente começar a comer muita alface que tem por aí, você vai acabar pegando alguma doença atrapalhada. O povo lá, os médicos, meus colegas de Curitiba, há muitos anos eles já não comia a maioria. Eu não como a maioria das alfaces que tem por aí, nada disso. Eu como as coisas que não têm agrotóxico. Pelo menos que eu suponho que não tem. Você jamais monta qualquer categoria de moar? Isso é cosmoético. Você evita pisar um inseto com sapato dentro de casa, ou colhe-o pacientemente e o coloca no jardim. Você demonstra tendência espontânea de expor intenções corretas, ou seja, cosmoética, em suas vivências oníricas. Isso aqui é o pior deles, esse é o máximo. Você não tem saída. Por exemplo, você tem boa intenção nos seus sonhos, nos seus pesadelos? Boa intenção. Agora, tem cara que eu fui perguntar isso, faz algumas semanas aí, nós tocamos nesse assunto, né? Eu perguntei para alguém, ele virou e falou assim, Valdo, eu tenho fantasia sexual negativa na vigília física. E, com a cara de taxa, assim. Como é que eu vou fazer? Assim, eu quase estive falando com ele para usar o cúmulo do desespero, mas não falei, não. Você jamais andou em rickshaw ou burro sem rabo? Lá em Hong Kong, por exemplo, quando eu fui, tinha isso todo dado. Eu nunca subi no rickshaw. E outra coisa, tinha um povo, tudo estava comigo, estava andando com aquilo para baixo e para cima. Eu falei assim, eu não subo. Eu espero o táxi. Isso vai demorar, você não vai chegar no horário. Chego antes de vocês, que o carro anda mais depressa. E outra coisa, chegava antes deles. Tudo em Hong Kong, por causa dos compromissos que a gente tinha. Há mais ternura em suas ações de amizade do que em seus atos sexuais? Essa é terrível também. Porque aí, acabou o processo vamos dizer, do seu quarto de dormir, da sua alcova. Nós estamos falando na vida social, presta atenção, Há mais ternura em suas ações de amizade do que em seus atos sexuais? Por exemplo, você vê a gatinha, você vai ter uma certa ternura com ela? Como é que é? Mesmo que ela venha começar a chupar seu botão aqui, puxar, rasgar sua camisa, do jeito que a minha gatinha lá está fazendo agora, tem uma nova, ela brinca demais, já furaram o meu pijama embaixo, em cima, tudo quanto é lado, que agarra ali. Então eu falo com a Graça, tem que dar uma cortada aí, né? Tem que aparar a garra, que está demais. Os pijamas estão indo embora. Então veja, mas essa lá não tem jeito. Por exemplo, não vale a gente falar em cosmoética ser uma gatinha carinhosa, essas afetuosas, porque ela te conquista, isso aí é bobagem. Eu quero ver aquela que a iniciativa é sua, ela tem que sair de você. Essa gatinha lá em casa é impossível, ela é eterna, ela é igualzinha a Mima que havia, aquela que morreu, que era mais, a Graça já falou, essa é o lugar da Mima, está ocupando o lugar da Mima. Ela é de uma afetuosidade, agora a Graça fala que ela fica segurando as paredes, que ela fica no canto e segura a parede. Então ela fica segurando, eu acho que está com medo da parede cair, entende? E quando não estraga todo o sofá, professor? Estraga a cadeira? Não, as minhas lá eu tenho. O meu sofá branco lá da sala de jantar, você vai ver como é que é bonito. Poltrona de escritório. Está tudo furado, mas isso faz parte do serviço. Faz parte. Não adianta colocar arranhador lá, aqueles negócios. Não adianta. Elas gostam de outras coisas. E outra coisa, só se eu colocasse arranhador em torno de mim, porque elas vinham procurando a gente. Então a arranha é na cadeira que você está sentado, é tudo assim. Entende? É a vida. E outra coisa, não interessa se é nova ou se é de idade. Todas arranham o tempo todo. Aquilo é um processo instintual que é impressionante. E quando chegava no verão, a gata que a gente tinha lá, ela vinha deitar... Agora, você pode dar o conta que elas param, né? Não, ela para, ela vai embora. Ela vinha deitar no nosso pé para dormir, que a janela ficava aberta por causa do verão. Aí a gente de noite se mexia. Mas veja, essa gatinha eu estava mostrando para a Graça ontem. Ela é muito assim, feminina demais. Então ela deita igual gente.
Coloca os braços assim, estica as patas para lá, assim, igual a gente, mas um charme total. Outra coisa, é dessas gatas, porque tem 2 tipos de gato em matéria de movimento do corpo. Tem aqueles que espremem o corpo e tem aqueles que esticam. A maioria só estica. É tanto que esse negócio que você viu falando aí para fazer alongamento, isso é coisa de gato. Então, agora, o que se passa? Todo mundo faz alongamento. Agora, a gatinha não. Ela faz alongamento, mas ela também espreme. Então, ela fica uma bola. Ela anda com uma bola quando precisa, você está entendendo? Isso não é todo um gato. Agora, como eu estudo muito esses bichos, a gente vê, por exemplo, aquele gato lá fora, que vocês podem chegar lá na porta e ver, ele é albino. O gato albino é muito raro. Esse gato, se levasse para os Estados Unidos, ele deve valer milhares de dólares. Isso é raríssimo para estudar. Esse gato lá, a meu ver, a minha suposição é que ele é albino. É o primeiro que eu vejo por aqui, eu nunca tinha visto. Isso é raríssimo. Então, cada um você tem que ver. Outra coisa, esse albino é gato e super afetuoso. Então, a gente não sabe de onde ele veio, por que foi, de que modo que é, porque ele já chegou desse jeito. Ele é gato que a gente pegou aí, que apareceu. Então, olha, os gatos já começaram a ter cosmoética. Veja o que você faz, Eduardo. Tá certo? Tá, mas assim, eu só queria fechar essa pergunta no sentido assim, então, esses exemplos que estão aqui, a gente pode considerar, devido até à profundidade, que a gente estaria falando de mega cosmoética, porque você está indo bem profundo, não está numa superficialidade. Pois é, mas a mega cosmoética é isso, é a hora que você vê o detalhezinho, que ninguém dá valor. É aquilo que você viu, entendeu? Entendi. É você pegar aquele bichinho e jogar no jardim. Isso não é qualquer um que faz, não. Entende? Agora, ó, a maioria é carrasco, tá certo? Agora, os mega cosmoéticos são exceção. Mesmo aqui conosco. É aquilo que a nossa amiga falou aí. Eu não aguentei a barata, tive que pisar em cima dela. Às vezes não tem outro jeito, mas tem gente que é assim sempre. Ali no condomínio Tarobá, outro dia, nós achamos aquela aranha que tem em comum, aquela aranha gigante, uma enorme, que o senhor olha assim, parece que é um... Aí eu perguntei para o bombeiro, ele falou assim, não, isso aí é inofensivo, não faz mal. Eu fui lá, recolhi com um pote, soltamos lá na floresta, depois uma mulher falou assim, por que você não mata isso? Hoje já matei 3 dessas. O bicho não faz nada, não tem veneno, não tem nada. Ela falou isso com alegria, eu falei assim, não, eu já matei 3 dessa hoje, aí tem muito por aí. O que a gente puder segurar e julgar vivo é melhor. É aqui no discernimento, eu tirei a minha 2. casa, vocês sabem, é a casa de Tarzan, ela é rodeada de árvore. Então tem bicho de todo jeito, o dia inteiro, todo lado. Eu ando com os bichos em cima de mim, de vez em quando o povo chega. Às vezes, um dia desse, apareceu aí uma moça, que é a primeira vez que vim aqui. Eu vi que ela estava assim, ansiosa com alguma coisa, eu falei assim, deve ter algum bicho em mim, pode tirar, pega. Que ela estava sem jeito de... Como é que vai? Nunca tinha me visto, entendeu? Jovem ainda. Não, pode tirar, onde é que você viu o bicho, que eu não estou vendo quem é. Tem disso. Na época das cigarras, eu peguei uma daquelas peles de cigarra seca que tinha aqui e botei aqui do lado para fingir que não tinha visto. Nossa, o pessoal chegava perto e levava um susto, pulava do lado. O que é isso? Eu falei, isso aqui é uma cigarra. Mas era só a casquinha dela, né? Pois é, mas tem muito, aqui, ó, tem muito bicho aqui que o povo, em vez de matar, eles vão em cima, né? Para pegar. Por exemplo, tem uns vagalumes aí, conforme a noite que aparece, tudo, né? Pirilampo, de tudo quanto é jeito, tem muita gente que vai atrás para segurar, porque é bonitinho, né? É bonito, tem disso. Agora, as borboletas aqui têm aumentado muito, agora é fase, né? Com a primavera, já viu como é que é? Agora, outra coisa, vocês já viram as flores que tem aí? Vocês viram o manacá com cheiro, aquela flor grandona que tem ali? Agora, dá dó, professor. Está tudo colorido. Tem muito gambá e muito preá morto na estrada aqui, né? Hoje eu estava dando carona para a Cida, passou um preá correndo na frente do carro. Se eu tivesse com velocidade, tinha pegado. Eu só estava devagar, freiei em cima, grande assim. Morre um monte. Preá tem muito aí no Rio, aqui embaixo. Morre um monte deles. Eles, de vez em quando, faziam até uma assembleia. Eu perguntei lá para eles se eles estavam resolvendo alguma coisa da ONU. Agora, um monte deles. O pior alto nível, sabe? Em assembleia, em reunião. O pior é que eles estão atropelando dentro do Parque Itaipu. Você viu isso, a reportagem?
Já proibiram os carros de andar lá, agora liberaram, mataram mais um veado lá dentro, e vários lá. Agora, andando de carro aquilo que eu estava velocidade. falando para vocês aí, que lá em casa, eu não sei se era um macaco ou se era um gato, nós estamos achando agora que pode ser uma ratazana ou uma raposa. A Graça estava viajando, chegou agora e falou assim, "Ih, mas está uma barulhada à noite, eu estou acordando com o barulho desse povo." O negócio está bravo. Ela está achando que é uma ratazana. Agora, pode ser uma raposa. Não, mas o meu lá não é tampar o nosso lá, porque tem aquela parte baixa com as árvores, não tem jeito. E outra coisa, eu deixo, afinal de contas, nós damos comida. A Marlene hoje colocou alpiste para os passarinhos, tem um monte lá de alpiste. Tem. Gambá é um deles, mas nós estamos achando mais que esse aí talvez seja até uma ratazana, uma grandona. Não, isso tudo é no teto. Você já viu o teto nosso, você não sabe como é que é. Lá é lugar de bicho. É tanto que eu quero colocar lá, o Arthur ficou de colocar, ainda não pôs, uma câmera, que eu quero ver os bichos todos, cumprimentar, quando desaparecer, fazer o mise-en-scène da história, da bem-vindo e tal. Não, gambá tem por todo lado aqui, nós já tivemos vários aí. Outra coisa, e ouriço cacheiro? Aí de vez em quando dá ouriço cacheiro. Agora, ó, lá em casa, tudo que dá para subir um pouquinho, sobe, porque tem aquela parte bem baixa ali da entrada. Eles entram por ali. Tem? Anália, tu falas aqui na página 11 e também na página 14 sobre a cadeira, não é? Cadeira ergonómica. Quais seriam os cuidados a ter, que devíamos ter na compra da cadeira, quando formos fazer um investimento? A cadeira, então, ela tem 8 atributos para você avaliar, né, questão ergonômicas. Então, primeiro ali é a questão do assento, né? Então, a altura tem que possibilitar você regular, né, a altura do assento, para baixo, para cima, né? A questão do assento também tem que ter um revestimento, né, para absorver, não pode ser tipo aquelas cadeiras às vezes de escola, né, só de madeira. Você não aguenta ficar uma hora sentada ali, já vai começar a ter dor. Então, ser um assento que absorva, né, impacto, angulado nas bordas, para que não comprima a região poplítea, que é a região aqui atrás do joelho, para você não ter nenhuma compressão ali devido à circulação sanguínea. Daí, em relação ao encosto da cadeira, da região lombar, então tem que ter um apoio para a lombar, de preferência, que ele possa ser regulável na altura e na inclinação, esse encosto. Né? Então, tem o apoio lombar, regula na altura e na inclinação dele também. Que mais? Quando necessário, né, ter o apoio para o braço, né, a cadeira ter apoio para o braço, e rodízio de rodinha, né, para deslizar, para mais fácil aí se locomover, né, com a cadeira quando precisar pequenos movimentos. Então, se você contar aí, são 8 atributos, né, que você pode avaliar. Se a cadeira atender esses 8 aí, ela é considerada muito boa, assim, bem ergonômica. Ok. Obrigada pelo verbete, estou a aprender imenso, uma grande tarde. E eu estava pensando aqui no corpo da criança, ou seja, tendo em conta que agora a partir dos 4 anos a criança já usa computador, já dão celulares com 8 anos de idade, com ecrã pequeno e com internet. Eu ouvi dizer que já vendem saltos altos, não é? Para criança de 8 anos e de 12 anos, e as mochilas da escola muito pesadas. O que é que tendo em conta então a ergonomia prexológica desde a infância, desde cedo, qual é que achas que deviam ser os aspectos a ter em conta? Assim... Olha, dá para escrever outro verbete. Então força aí. Força. Só para criança. Força. Porque assim, tudo que você falou tem que ser considerável, né? Então, por exemplo, realmente, a criança nem desenvolveu ainda, tem a coluna ainda, né, não cresceu tudo que tem para crescer, e a pessoa usa salto. Então, o salto alto vai dar um encurtamento ali no tríceps sural, que a gente chama a batata da perna, né, a panturrilha,
Isso puxa ali, um encurtamento ali leva um encurtamento dos isquiotibiais, são outro músculo atrás da coxa, que leva a pelve a rodar um pouco para trás, retroversão. A retroversão pélvica vai alterar a coluna, que pode dar uma alteração até cervical, até visual. Então, as pessoas não levam em conta, né? Uma pequena coisa, isso, ainda mais que ela está crescendo, ela está em desenvolvimento. Então, isso é muito sério. Ela pode ter uma escoliose, um distúrbio ali que ela vai levar para o resto da vida daí, porque depois que ossificou, né, você dificilmente consegue reverter, né? A partir de que idade é que só se deveria usar saltos? Olha, e quanto tempo por dia? Olha, se você for ver a criança, a mulher, né, depois da menarca, ela cresce muito pouco, ela para de crescer, né? E o homem não, o homem já cresce aí até os 18, às vezes até os 19, né? Então depende muito. Então eu vejo assim, adolescente usa, né? Mas a mulher até, se você considerar ali a menarca 11, 12 anos, né? Eu recomendo só depois da fase de crescimento mesmo. Em Portugal, normalmente só depois dos 18 anos é que normalmente usam salto. É muito raro. É o ideal porque assim já acabou a fase de crescimento, né? Então agora vale lembrar que assim mesmo depois, né, da fase de crescimento, o excesso do salto ele vai trazer prejuízo. Igual eu falei da coluna, mas também uma sobrecarga em joelho, né, devido a esse encurtamento, né, da parte posterior da perna. Então, também tem que considerar. E o computador? Então, esses celulares, né, os displays muito pequenininho, né? Então, um display assim de um computador ou de um celular, né? Ele pode trazer um déficit visual. E então, assim, é igual a ergonomia física, ela olha para isso, mostrando a pessoa vai ter um déficit visual com isso. A ergonomia cognitiva fala, ela vai ter dificuldade de entender alguma informação com um display ruim, né? Então elas têm visões diferentes. Mas isso também pode estar prejudicando a questão da visão mesmo, né, da criança. E a mochila, você falou também, né? Mochila muito pesada, a gente vê bem comum nas escolas, né? Então você vê distúrbios posturais, escoliose, a mochila carregada só em um ombro só. Então, é bem comum você ver isso, que leva, sim, a uma alteração postural nessa criança, né? Então, é interessante os pais se orientarem sobre isso, né? Do desenvolvimento, assim, básico, normal. Por exemplo, até no pé, né? O arco plantar. É muito comum, às vezes, levar no médico, meu filho não tem o arco plantar, né? Mas ainda não chegou no período de desenvolver, né? Então, tem que conhecer, assim, as idades da criança, conforme as fases, e o que ela vai desenvolvendo em cada fase. É importante saber para você estar acompanhando isso e não sobrecarregar, não prejudicar com questões que forçam, né? Igual a questão de peso, até o esporte excessivo, né? Também tem essa questão. Ficamos a aguardar esse outro verbete. Vamos ser crianças na próxima vida. Esse é com você. Professora, eu queria perguntar para o senhor, ali no verbete do dicionário, o professor usa na conclusão a palavra omniparadireitologia. Onde está isso aí? Na conclusão. A conclusão. Página 20. Sim. Eu nunca tinha ouvido a expressão omniparadireitologia, então eu queria entender um pouquinho melhor qual que é o sentido dessa palavra. A omniparadireitologia, é isso que você quer saber? O caso é o seguinte, paradireito é o direito do ponto de vista geral. Agora, o omniparadireito é aquele que diz respeito não só daqui, mas de outra dimensão. Não só do nosso nível evolutivo, mas todos os níveis evolutivos. Então, o processo é mais abrangente e cosmovisiológico. Entende? Esse aqui é o omni. São todos os tipos de paradireito. Porque direito tem muita coisa. Tem o direito, por exemplo, do ser humano, tem o direito da consciência, tem o direito do ser zoológico, subhumano, tem o direito, por exemplo, da árvore. Entende? O omni pega isso tudo. Você entendeu? Esse aqui é o caminho. Pregunta corta. Con respecto a los pés, que es uno de los miembros que normalmente no tratamos muito bom. Você aqui tem só... Desculpa. Agora?
Ahora no está funcionando. Fala alto, Mercedes. Que você, agora, obrigada. Que você fala um pouquinho aqui, não, sobre o aspecto do apoio correto, proporcionando boa circulação sanguínea. Mas minha pergunta é, normalmente não cuidamos muito bem dos pés. Que dicas para os pés seriam bons para uma boa circulação, dado que muitas vezes estamos sentadas muito tempo, já seja na escrita, já seja na tertúlia, já seja em algum curso. A questão dos pés aqui, até eu tinha colocado inicialmente o apoio, simplesmente o apoio no chão, né? Porque o que acontece? Como você tem uma mesa, geralmente, que ela não é regulável, a altura da mesa, você regula a cadeira para ficar de acordo com a mesa. Né, as pessoas aí com um pouco mais baixa, né, com uns 1,60 m, 1,50 m, o que acontece? Às vezes a cadeira, você subindo a cadeira para ficar de acordo com a mesa, você fica com os pés voando, né? Você não consegue apoiar os pés no chão. E isso não é o recomendado, né? O recomendado é o apoio dos pés. Então você vai ter que ou ter um apoio ou arrumar algum material que possa servir de apoio para os seus pés. Então é um supedâneo, né? Então, a relação é de você realmente apoiar. Os pés é importante estarem apoiados no chão e não você deixar soltos, né? Uma questão interessante também é que muitos desses apoios, eles possibilitam a movimentação. Então, você pode fazer o movimento tornozelo, né? Que a gente chama plant dorsi, esse movimento aqui. Então, também ajuda ao retorno venoso, a circulação ali por ficar muito tempo sentado, né? Agora, realmente, a postura sentada, ela não é indicada você ficar muito tempo, assim, 2 horas. Infelizmente, a gente tem vontade de ficar, né? Mas a sobrecarga na coluna lombar também é muito grande, né? Ela aumenta aí 40%, 50% a sobrecarga na coluna lombar. Então, o ideal é sempre que possível, às vezes, levantar e tomar um copo d'água, daí você já também trabalha. Você alivia, né, essas sobrecargas que a postura sentada traz. Olha, nós esperamos agora os próximos 200 aulas que você deve vir dar aqui, tá certo? Você não acha, Antônio? Eu confio em você para lembrar a ela esse dever, essa obrigação, entendeu? Que ela precisa, porque você viu que o povo quer saber mais coisa, né? Hoje, a amostra grátis reduzida, sua pequenininha, foi ótima, mas é a amostra grátis, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 55 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Temos os recados do Antônio sobre os fundamentos da conscienciometria, o Loche sobre o simpósio de proexologia, a Mercedes sobre a Semana da Saúde e a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia. Boa tarde, eu estou aqui para divulgar o curso de Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso é durante 6 meses, irá começar agora no dia 4 de setembro deste ano. As inscrições no CIAEC. O curso tem o objetivo de ajuste da autoimagem e bases para a autoconscienciometria, que compreende detalhamento das técnicas de autoavaliação, aumento do senso crítico, desconstrução da autoimagem idealizada, definição do temperamento, autopesquisa de trafores, trafares e trafais, autoexposição e feedback, aprendendo a técnica da consciência cobaia. Ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o 2º simpósio de proexologia, que ocorrerá este ano, no mês de outubro, nos dias 20 e 21. Nós teremos vários participantes, pesquisadores, e gostaria aqui então de destacar hoje alguns dos temas e os pesquisadores que irão apresentar. Por exemplo, reciclando a história pessoal através da interassistencialidade, professor Henrique Ribeiro, de São Paulo. Também teremos o tema profilaxia da síndrome da dispersão consciencial, com o professor Fabiano Moreira, de Porto Alegre.
Antivitimologia e Proexis, com o professor Carlos Odoni, também de Porto Alegre. E vamos ter também o Paradireito como norteador da Autoproex, com o professor Rodrigo Marchioli, de Santos, em São Paulo. Então, convidamos a todos, segundo simpósio de Proexologia, que irá ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, entre os dias 20 e 21 de outubro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos a vocês para participar en la quinta semana de saúde holossomática da Cosmópolis, en los días 31 de agosto a 9 de setembro, onde teremos o curso de campo da OIC, imersão progesterapia, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia, 7ª Jornada de Saúde de Consciência e 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também vamos a lançar a primeira revista científica de consciencioterapia. Primeiro encontro presencial de Colégio Invisível de Consciencioterapia também. Então, inscrições na OIC e CAEC. E nos teléfonos 45 30 25 14 04. Obrigada a todos e esperamos vocês. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer dos dias 24, 25 e 26 de agosto. Hoje nós estamos aqui com o professor Roberto Laime, que vai falar um pouco da sua aula. Então, nosso foco será principalmente a interação com plantas e animais. Então, a gente vai ver algumas técnicas, algumas abordagens para como que a pessoa pode tirar proveito, né, desse convívio, tanto, né, com a zooconvivialidade quanto a fitoconvivialidade, em termos de aprendizagem bioenergética. Então, qual o padrão diferente entre as plantas, entre os animais? O que é que a pessoa sente? Então, que proveito que ela pode ter em relação ao domínio da sua própria bioenergia, reconhecendo o efeito na sua aura, sua psicosfera, e o efeito da energia dela nas plantas ou nos animais. Então, esse será o nosso foco de trabalho. Não vai ter um percentual teórico na nossa parte, mas a maior parte será enfatizado trabalho de campo, trabalho prático com as bioenergias. Então, quem tiver interesse pode fazer a inscrição pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Obrigado. Hoje o verbete escolhido para amanhã é o instante cosmoedificador. Especialidade autocosmoetologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.